Olha, eu estou diante de um vídeo de meu amor. Trata-se de Wagner Tomazoni, também conhecido como vocalista do Pouring Pigs. Bonito nome de banda, hein, rapazes? Gostaram? Recentemente no Twitter, teve seus dentes ameaçados. Eu fiquei preocupado com isso. Que fique bem claro que para derrubar 2 dentes de boca tão linda quanto essa, convenhamos, né? Eu mostrei os dentes, mas a minha boca não chega aos pés, né? De lábios tão... Olha isso aqui, presta atenção, olha. Que lábios surpreendente, concorda comigo? Como é que alguém que tem coração pode ameaçar uma boca tão bonita dessa? Eu não sei. Eu sinceramente me disponho a colocar todos os meus dentes na frente dos dentes do Wagner e dar-lhe um beijo. Não era isso que eu ia dizer. Caso ele seja atacado, eu realmente me ofereço para colocar os meus dentes na frente. Inclusive tenho esse aqui, ó. Já é implante, tá? Isso é um pouquinho mais difícil de tirar, porque o implante, quando pega forte mesmo. Vocês têm noção de quanto custa um dente, não? Caso você tenha problema. Um dente é caro, tá? Tem noção de quanto custa um implante dentário? Isso é uma coisa de se considerar também. Wagner, os meus dentes são seus. Perfeitamente. Esse vídeo não tem nada a ver com dentes e fala sobre o Capitão América do Sam Wilson, que é ou não é lacração. Essa é uma pergunta e, mais especificamente, uma resposta ao mestrão Peter Jordan, que recentemente fez mais ou menos 415 vídeos defendendo esta merda de filme que é o Capitão Sem Soro. Por algum motivo, eu não sei se ele realmente gostou muito do filme ou se ele se sentiu atingido por algumas das críticas. Fato é que o Peter tem feito aí um sem número de vídeos defendendo o Capitão Sem Soro, beleza? Wagner resolveu responder e, conforme vocês vão poder observar aqui comigo, olha, aulinha do emo, tá? Que realmente, mestrão, senta aqui do meu lado ou senta no colo do Wagner e assiste essa porra. Vem cá. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wagner. Tudo muito melhor na sua presença. Você tá no canal Traje Cômico. Deixa aquele like. Seus dentes são lindos e você, por favor, preserve eles sempre pra gente, tá bom? Pra fortalecer, porque hoje tem rinha de nerdola e eu sei que vocês adoram. Rinha de nerdola, a guerra foi declarada no Twitter, vejamos. Então, quem assistiu a minha análise sobre Capitão América Admirável Mundo Novo sabe Sim. que eu fui meio que uma exceção entre os nerdolas. Eu não achei o filme horrível. Na verdade, pelo contrário, o filme me surpreendeu positivamente. Ele, Barros, filho do Elvis, teve uma galerinha que gostou mesmo. Fui sem esperar nada, acabei achando muita coisa legal. Sim. Não acho que é um filme sensacional, uma obra de arte, mas é um filme ok. Faz um feijão com arroz bem feitinho, eu dei uma nota 7. E o nosso querido Peter Jordan, do Nerd, também achou o filme acima das expectativas. Ele lançou as suas análises e também decidiu refutar alguns pontos que alguns críticos estavam levantando. E eu concordo com boa parte das considerações do Peter, com muitos tópicos que ele traz na sua análise, mas tem um momento da análise que ele praticamente para, justamente para passar um recado para os nerdolas. E ali tem algumas coisas que eu discordo que eu acho que vale pontuar. Então eu vou fazer o react só desse trecho, porque o vídeo completo tem 43 minutos e a maior parte é a análise dele do filme. E eu já fiz a minha análise aqui, a gente já concordou. Então, o vídeo original do Mestrão é realmente gigantesco, tá? E por que eu não passei por ele e vim direto pro vídeo do Wagner? Simplesmente porque os pontos principais onde existe algum tipo de problema de interpretação, onde existe discordância, o Wagner vai passar. Então achei que seria mais interessante desembocar direto no vídeo do Wagner, porque primeiro é uma opinião que eu concordo muito mais do que com a do Mestrão com relação a esse tema. E segundo, cara, porque sinceramente, de comics americano de 20 anos pra cá, eu não faço a mais puta ideia mesmo, e olha, total desinteresse. Mas eu quero ver essa situação, eu quero entender. Vocês vão perceber que o Wagner manda muito bem nesse vídeo, se liga. Concordar com boa parte dos pontos, então acho que não tem necessidade. Sim. Melhor ir direto pro creme de la creme. Então bora acompanhar essa discussão nerdola de alto nível logo depois da vinheta. Vamos direto pro creminho, né? Você provavelmente sabe muito bem como é difícil conseguir patrocínio falando umas... Eu sinto que tomamos um AD. Possivelmente Bill Way, será?
verdades inconvenientes que os canceladores detestam ouvir. É justamente por isso que a iniciativa Método B-Way do mestre Jonas Bressan é ponto de exclamação B-Way Forever. Tão importante para os criadores de conteúdo cancelados. Como um verdadeiro Nick Fury, o Jonas reuniu a Liga Nerdola e deu seu apoio para que a gente pudesse continuar travando a nossa guerra ideológica. E que aprender a falar inglês é extremamente importante para sua vida, acho que eu nem preciso dizer, né? Você já sabe disso. Só que agora você tem mais um ótimo motivo para investir na sua educação. Saiba que ao aprender inglês com o Método B-Way, você também vai estar ajudando a financiar todos aqueles criadores de conteúdo que defendem o que você acredita. Sim. Então, todos nós. Esse é o momento de começar os estudos e se juntar à liga nessa batalha. Se você já tem um inglês básico, tá na hora de buscar o avançado. E se você já é fluente, indica o Método B-Way para quem ainda não é. De repente, pode até mesmo ser um ótimo presente. Utiliza o link que tá ali na descrição do vídeo para garantir R$200 de desconto, enquanto me ajuda a permanecer na linha de frente. Perfeito. Juntos, eu sei que a gente consegue virar esse jogo. Agora sim... Nossa, contigo eu não sei nem o que eu consigo virar, Wagner. Bora voltar pro tema do vídeo. Beleza, vamos conferir aqui o recadinho do Peter pros nerdolas. Se eu pego ele, eu viro um Transformer, bicho. Eu me transformo num carro e eu saio rasgando no chão. Nossa senhora. Pra finalizar esse tópico, eu quero deixar uma mensagem também, ok? Que existe uma parcela da audiência. E o bichão tá com a cabecinha do líder nesse vídeo, hein? Tá com aquele... O cabelo ainda tá pegando, né? Ainda tá vindo pra... Não fala do meu. Sei que eu tô de touca, beleza? Mas é que a testa ainda tá alongada, né? Tá bonitinho. Porra, um beijo, mestrão. Que já tava promovendo hate contra o Sam Wilson há muito tempo. E é um hate descabido, cara. É um ódio descabido. E é um hate... É um hate leigo. Os caras querem insistir que é lacração o Sam Wilson se tornar o Capitão América. Mas é lacração mesmo. Não é? Não é lacração o Sam Wilson se tornar o Capitão América da forma que as coisas aconteceram de uns anos pra cá? Então vejamos os argumentos. Querem insistir que é lacração. Beleza. Perderam o sentido completamente. Pra mim, a galera anti-woke que faz mal pro movimento anti-woke. Prejudica. Como tem justamente gente da galera de lá que quer lacrar, e justamente a lacração faz mal pras pautas minoritárias, pras causas sociais. Esse movimento anti-woke radical prejudica. Mas, ô Peter, não é ser radical você simplesmente ter uma opinião diferente com relação a um ponto que é um ponto fácil de debate, né? Não tem nenhuma grande verdade a respeito do Sam Wilson não ser lacração na posição de Capitão América. Da onde você tirou isso? Você devia assistir esse vídeo. Fica pra caraca. Ah, é falsa simetria. Olha lá. Cara, não tô nem... É só pra dizer não tá nem aí com a falsa simetria, então pau nos nossos cus. É isso? Beleza. Cada movimento prejudica os seus... né? Cada atitude prejudica os seus próprios movimentos. É isso que eu tô querendo... Ok, eu deixei até esse ponto, porque ele próprio faz o disclaimer aqui sobre a questão da falsa simetria, né? É, mas a questão da falsa simetria, ela é real e muito preocupante. Ela deveria ter sido considerada, mas beleza. Basicamente, reconhecendo que é uma falsa simetria, mas que pro argumento dele não faz diferença, porque o ponto é simplesmente que, na visão do Peter, os extremos dos dois lados prejudicam o seu próprio lado, independente de um ser infinitamente pior do que o outro, né? E ficar fazendo imputação de crime, coisas... E ter um peso absurdo em todo o prejuízo que causa, pois é. Absurdas, aquilo que eu já cansei de falar. Sim. O Nerdola fala que o filme é lacrador, fala que quem tá passando pano é lacrador, e o woke chama o Nerdola de racista, né? Então, não é uma diferençazinha, né? Hein? De uma coisa pra outra tem só um pezinho de diferença, né? Minimamente equilibrado. Agora, o que eu não consigo de forma alguma concordar com o Peter é dizer que o Sam Wilson assumindo o escudo do Capitão América não é lacração. Não tem como. Eu sei que isso aconteceu nos quadrinhos, eu sei que o Sam Wilson é um grande amigo do Capitão América há muito tempo, mas ainda assim, nos quadrinhos, essa passagem de manto foi feita de forma 100% política pra lacrar mesmo. Uma das maiores lacradas da Marvel nas HQs, inclusive. Talvez o Peter tenha lido essas HQs há muito tempo e ele nem se lembre muito bem. Mas talvez ele não tenha lido também e tenha consultado, pedido, né? Encomendado um roteiro com os seus roteiristas. Eu não tô falando isso de uma forma maldosa. Eu tô falando isso com a visão de uma pessoa que entende que o Peter é um empresário gigantesco que conduz sei lá quantos empreendimentos simultaneamente e que muitas vezes não vai ter tempo de ler essas merdas. Não tô falando por mal. Eu sei que soa um pouco esquisito quando você adiciona essa possibilidade ao fato de que toda hora nos últimos vídeos ele tem reclamado dessa galera que nem lê os quadrinhos. Porque existe a possibilidade dele também não estar lendo. Soa esquisito, eu sei, né? Mas suponhamos que ele não tenha tempo,
na minha visão, não tem problema nenhum ele encomendar os roteiros, ok? Tem pessoas que trabalham pra isso, que bacana, porra, que legal, né? Mérito dele ter uma equipe desse tamanho que possa permitir que a empresa dele funcione dessa forma. Só que assim, talvez os roteiros não estejam tão bacanas quanto ele imagina, porque dá uma olhada onde o emo sozinho, né? Lá em Caxias do Sul, não é isso? Ele e o PC dele, dá uma olhada onde ele foi parar, cara. Vamos dar uma olhada no material original e depois vocês me falam se isso realmente não tem nada de lacrador. Mas antes, a gente precisa conhecer a pessoa por trás dos roteiros. Porque, infelizmente, isso faz toda a diferença. A Marvel entregou os títulos do Capitão América nas mãos desse carinha... Deixa eu já fazer uma observação aqui, porque eu sei o que o Wagner vai falar. Ele vai falar a respeito de um roteirista chamado Nick Spencer, que, de acordo com o Peter, posteriormente adicionou a informação que foi um dos roteiristas do Sam Wilson. Mas ele não é só um roteirista. Ele foi o principal. Talvez o cara que conduziu por mais tempo essas fases mais modernas, ok? Então ele não é apenas um de infinitos roteiristas, não. Ele é um cara que determinou durante um bom tempo todos os rumos da catilogência do Sam Wilson. Beleza? Então tem esse detalhe aqui. Porque o que é que determina justamente se há ou não há lacrate? É o roteiro. Se o roteiro tá na mão de um lacrate, muito provavelmente. Você vai ver. Aqui. Nick Spencer. Não, Wagner, isso aqui é uma aula. Inclusive é um bom roteirista. Não vou mentir pra vocês, ele tem uma das melhores runs do Homem-Aranha nos últimos anos. Não é muito difícil porque o sarrafo tava lá embaixo. Ele desfez muitas das cagadas do Dan Slott e até algumas do Straczynski, que ele foi obrigado a cometer por causa dos editores. Mas o que acontece? Nos roteiros... E o Straczynski é consagrado. Do Homem-Aranha, claramente o Nick Spencer estava muito podado. Ele não podia ficar colocando um monte de agenda política em todas as histórias. Porém, quando ele estava trabalhando com o título do Capitão América, meus queridos... Bom, olha só o que ele publicava nas suas redes sociais nessa época, porque ele estava adorando bater boca com todo mundo que estava justamente criticando o que ele estava fazendo com o maior símbolo da América dentro da Marvel. Isso rolou em 2016. Sabe o que também rolou em 2016? Sei. O Trump foi eleito. Sim. Então ele respondeu esse comentário de um fã que estava dizendo que tinha esperança na derrota do Trump, porque tinham muitos republicanos que não iriam embarcar nessa loucura. E o Nick estava bem mais pessimista, falando que pelas pesquisas já estava certo que o Trump iria vencer. Pelo menos ele era realista, né? E falando pro cara parar de acreditar no mito do bom republicano. Isso é que é foda, presta atenção. Então o cara que estava escrevendo Capitão América não apenas odiava com todas as forças Donald Trump, como ele achava que não existia um único republicano bom. E aí uma outra pessoa marcou ele falando, a pergunta que não quer falar, quem foi que te machucou tão fortemente ao ponto de você ter esse ódio cego pela maioria, se não por todos os republicanos? E o que o Nick Spencer respondeu? Não, o meu ódio não é cego. Na verdade, é o oposto disso. Então, se já não tinha ficado claro antes, aqui ele está confirmando. O Nick Spencer é um militante de esquerda progressista daqueles da pior estirpe, sabe não? Daquele que realmente vai pro Twitter e só fala merda. Ele odeia todos os republicanos. Exato. E na visão dele, não é um ódio cego. É um ódio totalmente... Não, ele calculou, ele sabe o que ele tá falando, ele desqualifica os republicanos enquanto seres humanos. Justificável. E se você acha que eu ainda estou exagerando aqui, o Nick fez questão de... Cara, é uma opinião de fanatismo da extrema. Tá entendendo? Esse é o nível. Desenvolver esse pensamento. Ele falou que é claro que existem muitos republicanos que são pessoas legais, decentes e gentis no seu cotidiano. E é isso que faz muitas pessoas terem essa desconexão, né? Não compreenderem por que no fim das contas, mesmo esses republicanos são todos maus. Segundo Nick Spencer, quem acredita que pode existir um republicano bom apenas não é capaz de entender como todas essas pessoas honestas e de família podem se tornar o mal encarnado sempre que o assunto é sobre minorias ou culturas diferentes. Na cabeça deste idiota, com todo respeito, os republicanos em geral são como os robôs, são como robôs que estão prestes a ser ativados, entendeu? Se eles receberem uma combinação correta de palavras... bigodismo da noite pro dia, mais ou menos isso. São pessoas que, quando vão para pautas minoritárias e tal, inevitavelmente vão se tornar um inimigo. Percebeu o nível da coisa? Aqui ele tá dando uma das lacradas mais clássicas horrorosa, né? É o bigodismo em potencial. Todas. Ele tá basicamente falando que todo republicano é racista. Todos, sem exceção. Exato. Mesmo que parece uma pessoa gentil e boa, ele é racista. E ele confirma isso no último tweet, falando que eles são assim, que os republicanos são assim. É claro que isso é apenas uma parte do que eles são, mas isso é o que eles são e ele faz questão de chamar eles
pelo que eles são. Esse é o roteirista, você entendeu? Então já ficou claro, né? Sim. O roteirista do Capitão América, Sam Wilson, é um hater, confesso, do Trump, de todos os republicanos, basicamente dos conservadores. De mais da metade dos Estados Unidos. E vê todos eles, sem exceção, como racistas, preconceituosos. Inimigos. E ele tem plena convicção de que tudo isso é justificável, que não é um ódio cego que ele nutre. Então tudo bem, essa é a visão do cara que tá escrevendo. Você vai precisar manter isso em mente. Mas isso é a vida pessoal dele, ele não vai botar isso no trabalho. Você realmente acredita nisso? Então vem. Agora, é claro que pode ser que esse cara deixe a ideologia dele de fora das histórias. Assim como ele fez, se não em todas, pelo menos na maior parte das histórias do Cara, é tipo um sonho, né? Mas na realidade... Mas foi assim que ele escreveu as histórias do Sam Wilson como Capitão América? Vamos dar uma olhada, né? Eu vou ter que passar um outro contexto pra vocês primeiro. Em 2016 estava rolando na Marvel justamente o evento que é considerado, sei lá, o ápice da lacração no mundo dos quadrinhos. Esse evento é o All New, All Different, que é basicamente o momento em que a Marvel pega todos os seus... o próprio nome já diz, né? Até o nome é lacrado. Tudo novo, tudo diferente. Por quê? Porque o que tinha antes era uma merda? Tá subtendido, não tá? Cansou, hein? Saturou aquele patriarcado, aquela coisa horrorosa. All new, all different. Tá entendendo? Principais personagens e substitui por uma minoria. Eu sei que o Peter pode argumentar que não substituiu porque esses personagens ainda tinham seus títulos, só estavam diferentes. E eu posso refutar isso personagem por personagem. Só que eu vou deixar isso para um vídeo do futuro aí, que eu já tô preparando, sobre a origem da lacração. Esse a gente vai ver também. Aguarda. E eu vou destrinchar bastante essa fase do All New, All Different. Mas hoje a gente vai focar mais no Sam Wilson, porque é o tema do vídeo. Sim. Mas perceba que foi nessa fase que a Marvel colocou a Jane Foster para ser o Thor, colocou o Miles Morales no universo principal. Ainda tinha o Peter com umas histórias bem merda. Pois é, tinha. Mas o Miles acabou ganhando cada vez mais foco. Vocês já vão ver. Já tava tudo uma merda. Pantera Negra começou a ganhar mais holofote, claro. O Steve Rogers perdeu o soro, ficou velho, broxa. E aí o Sam Wilson assumiu o lugar. E tem aqui o Tony Stark, né? Porque tava fazendo muito sucesso nos cinemas. Mas logo ele também não tinha como tirar ali naquele momento. Não era o Tony Stark, era o Robert Downey Jr., né? Tirado de cena pra colocar Coração de Ferro no lugar. E aí mantiveram o Tony Stark presente só como um holograma, como uma IA. Então essa era a fase. E agora eu vou mostrar pra vocês... Não tem como o Peter rebater esse vídeo, não tem. Sinto muito. Meu chat está dizendo isso agora e o meu chat tem toda a razão. O que o Wagner traz aqui são fatos. Se você for bater de frente com fatos, ou você simplesmente vai sair como mentiroso, ou você vai ter que... Não tem outro jeito. Você vai ter que aceitar, né? O Wagner veio com a porra de uma pasta cheia de fatos que, diante deles, os argumentos se tornam uma piada. Os principais acontecimentos das duas primeiras edições desse Sam Wilson. Pra vocês verem só o jeito que começa a história dele assumindo o manto do Capitão América. Logo nas primeiras páginas, ele mostra uma das funções dele como Capitão América, que é montar uma equipe dos... Olha que arte horrorosa, com todo respeito, né? Vingadores. E olha que maravilhosa a equipe que ele montou. Kamala Khan, Jane Foster, Miles Morales, claro, porque o Peter Parker não era bom ocupado, né? Suficiente pra estar na equipe dele, aparentemente. Pra que você vai ter o Homem-Aranha original muito mais experiente, que já fez parte de várias equipes dos Vingadores, se você pode ter o Miles, né? Pois é. Aí você tem o Visão e tem o Tony Stark. Ainda tem ele, né? Vocês percebem quanta diversidade natural, nem um pouco forçada? Quase pois nada. é, esse painel aqui ele é muito pior do que eu posso explicar e desenvolver pra vocês nesse vídeo. Mas é só o primeiro pontinho. Depois disso, nós vemos... Olha isso daí que tá acontecendo com o Sam Wilson, presta atenção. O Wilson numa parada gay, sim, porque tem que estar lá. Logo na primeira edição... Não, e olha que arte medonha, cara, mal acabada, feita nas coxas. Nem me parece que o desenhista seja tão ruim. Me parece que ele tava com uma puta pressa e preguiça, sabe? Você percebe que os fundamentos, por exemplo, a anatomia, me parece decente, né? Correta. Agora, olha o acabamento. Eu não sei se é um painel muito pequenininho que o Wagner jogou grandão, né? Mas mesmo assim, que pressa de fazer essa merda, sabe? Esse Capitão América precisa... É o nível da arte lacrate. Precisa mostrar que ele é da diversidade, porque apenas ser negro não é o suficiente, ele tem que ser muito amigo da galera LGBT também, óbvio. Nick Spencer, excelente roteirista, faz até um trocadilho, né? Ah, de vez em quando você tem que dar uma parada. Talvez uma parada de vez em quando. Muito gostoso. Entendeu? Parada LGBT, pois é. Cara é bom, cara é bom. Mas até então... É muito legal isso, né, cara? Porque não basta eles apenas trocarem o personagem, o Steve Rogers, por um homem negro, Sam Wilson. Em tese,
Isso já seria o suficiente para uma representatividade, mas nunca é o suficiente. A Lacrate nunca tá feliz, ela nunca tá satisfeita. Eles trocam o personagem e o personagem tem que dar tchauzinho pra outra militância. Ele tem que ser amigo dos LGTVs, tá entendendo? Ele tem que fazer tudo que a cartilha progressista ordena que seja feito, né? Ele não pode parar por ali, tá entendendo? Roteiro escrito por Derek Callinguis. Tô brincando. Essas são aquelas lacradinhas que... tudo bem, Wagner, passa. Ele montou uma equipe de Vingadores super diversa, porque era o que a Marvel tava querendo fazer por razões políticas nessa época. Lembrando, ano de eleição do Trump, vocês sabem o que acontece, vocês acabaram de ver a loucura que fica o mundo do entretenimento quando o Trump tá concorrendo. Sim. Também fez uma participação ali na parada LGBT, tudo tranquilo, não é necessariamente lacração só por causa disso. E porque a gente viu que essa é claramente sei lá, a visão política do roteiro. Porra, não é lacração o Capitão América na parada gay? É foda. Pô, como é que não é lacração? O Capitão América na parada gay, malandro. O que mais você quer pra ser lacração? O que falta pra você, hein? Roteirista. Só que a trama geral... Não era um evento dos patriotas, né? O que tá acontecendo? Dessas primeiras histórias é que só faltava ele botar a cuequinha rosa daquela ali, um apito. Meio o personagem lá, como é que é, chat? O Terry Crews. Totalmente woke, não é um pouquinho woke, não é um pouquinho política, e não é uma política genérica qualquer, não, é uma política de extrema esquerda, basicamente. Sim. O Nick Spencer não estava satisfeito em fazer com que agora o Capitão América fosse negro. Ele fazia questão de... o Latrell. O chat acabou de colocar um apelido muito legal aqui no Capitão América, e não é aquele do Heróis e Mais, que eu não tenho coragem de falar, mas que não tem problema nenhum também, que é só uma brincadeira. Mas de acordo com o meu chat, Queer Pitão América. Que fosse um Capitão América declaradamente Tô brincando. de esquerda. E sim, a trama começa sendo sobre isso. Sobre como o Sam Wilson se sente na obrigação de manifestar as suas opiniões políticas, mesmo sabendo que o Steve nunca fez isso. E o grande dilema dele é como lidar com a opinião pública, agora que ele decidiu ser o símbolo esquerdista da América. E como vocês podem... O símbolo esquerdista da América. Ver, isso é escrito de uma forma totalmente escrachada. Assim, é jogado na sua cara. É esculhambação, né? Não dá pra você não ver o elemento político dessa história. Claro. Não dá pra você não ver o panfleto político de esquerda. Cara, mas é a mesma crítica o Nerdola vê política em tudo. Como que não vê? Como que ignora uma parada que tá sendo esfregada, né? A palestrinha tá ali. Por isso que ninguém compra mais essas merdas. História. E o que é lacração, se não quando o panfleto, a ideologia... Tá acima do roteiro, claro. Fica acima do próprio roteiro. Claro. O roteiro das primeiras histórias do Sam Wilson é só isso. É uma história panfletária, se liga. Isso mesmo, eu tenho opiniões fortes. A voz do Sam Wilson, hein? As convicções mesmo. E aí que tá. Quanto mais eu... Essa voz gosta, hein? Essa voz é da parada, hein? E as pessoas pelas quais do balacobaco, é da bagunça, hein? Eu acreditava lutar sendo deixadas de lado. Quanto mais eu ouvia um ruído constante de intolerância e medo diminuindo o senso comum, mais eu me perguntava: o Capitão América não deveria ser mais do que um símbolo? Steve sempre tentou ficar acima das disputas. E eu respeito ele por isso. Ele tomou posição quando teve que tomar. Mas enquanto a política correu, ele se manteve fiel ao uniforme. Mas eu realmente acreditava que poderia fazer a diferença. Se eu realmente acreditava que poderia mudar algumas mentes, fazer algum bem, então eu não era obrigado a tentar? Cara, na história você simplesmente... Fofo, né, o Sam Wilson? É jogado dentro da mente esquerdista. É justamente aquela visão de que só eles sabem o que é bom, o que é certo, e eles precisam doutrinar... Só eu tô vendo. Os idiotas que não estão entendendo como a esquerda é maravilhosa e como os republicanos são todos odiosos, intolerantes, preconceituosos. Então eu chamei uma coletiva de imprensa. Sim, o Sam Wilson, na sua primeira HQ, chama uma coletiva de imprensa pra anunciar que agora o Capitão América é de esquerda. Mas... Não pode ser verdade. O Sam Wilson chamou a imprensa pra anunciar que ele fez o L. É isso mesmo que eu tô entendendo? Isso não é lacração, óbvio que não. Aí ele fala aqui, boa tarde, eu vou ler um comunicado, e depois, na página seguinte, mostra a repercussão do pronunciamento dele, que vai evidenciar mais ainda como Nick Spencer sabia exatamente o que ele estava fazendo quando ele decidiu escrever isso aqui. Quais são as principais manchetes depois do pronunciamento? Olá. Capitão América partidário.
Capitão contra a Constituição, índice de aprovação do Capitão América cai em 50%. Por quê? Por quê? Porque ele virou esquerdista. 50%. Porque, de repente, o Capitão América decidiu que ele não vai mais representar a América, mas sim só metade dela. E engraçado que isso vai ao encontro do que o próprio Anthony Mackie falou em entrevista, né? Lembra? Você vê como às vezes esse tipo de cagada parece brifada, não? Ah, o Capitão América significa várias coisas, mas eu não acho que a América seja uma dessas coisas. Olha aqui, que mentalidade mais atrapalhada de esquerdista. É foda, né, cara? Ele tá renegando o principal fator do Capitão, que é a América. Mas percebe que é parecido? É um papo muito próximo. Só os democratas? Mas eu acho que você tirar o Steve Rogers de cena, que seria o Capitão América que estaria lá para representar todos os americanos, justo num ano de eleição de Donald Trump, para colocar em seu lugar um Capitão América negro que vai se posicionar à esquerda, tornando o símbolo do Capitão América algo totalmente partidário, não é lacração, né? Não deve ser lacração, não. Os nerdolas exageram quando eles falam que Sam Wilson, o Capitão América, é lacração. Cara, eu não tô pegando uma história qualquer aqui. Eu tô pegando basicamente a história que mostra o motivo pelo qual deram o escudo pro Sam Wilson. É claro que narrativamente você vai falar, não, mas é porque nessa hora o Steve Rogers estava incapacitado, estava sem o soro, estava velho. O Sam é nobre, é amigo do capitão, então faz todo sentido. Mas não foi por isso que fizeram essa troca. Não. A decisão de deixar o Steve Rogers velho pra passar o manto adiante e colocar justo o Sam Wilson no lugar foi uma decisão política e não criativa. Claro. E isso que eu tô mostrando é só é a necessidade óbvia de eliminação de mais um personagem hétero branco. É só isso. Sabe? É uma substituição 100% política. Tô do iceberg. Calma. Vai piorar muito. Ainda tem mais? Muito disso aqui ainda. Outra manchete. Sam Wilson, Capitão Anti-América. Ó, senador pede renúncia do Capitão América. E se isso já não é prova boa o suficiente de que o Nick Spencer tinha plena ciência de que ele estava politizando totalmente o Sam, fazendo com que ele representasse agora só metade dos americanos, ele ainda fazia questão de começar todas as histórias com a repercussão da mídia sobre os atos do Sam, e ele fez com que esse fosse um Capitão América militante que ficava respondendo hater no Twitter, e eu não tô exagerando, eu não tô de sacanagem. Sim, o Sam Wilson, Capitão América, é um lacradorzinho de Twitter. Caralho. Se liga nisso aqui. Eu juro que são páginas da HQ. O perfil Galactus estava certo, porque obviamente tem que ser uma pessoa totalmente desequilibrada e que é a favor dos vilões, né? Sim. Ele tweetou o quê? Porque a nova linha direta do Capitão América SW é parte da agenda socialista dele. Hashtag não é meu Capitão América. Ah, então quer dizer que o Nick Spencer já sabia desde a primeira edição que no Twitter iam ficar chamando esse Capitão América novo de Capitão Socialista. Mas isso não é lacrar não, né? Em meio a protestos contra o Capitão Comunista, conhecido como Capitão América SW, as vendas de brinquedos de pelúcia Dose Vermelha continuam em alta. Então você vê, o personagem foi escrito pra ser isso. Ele não é mais uma bandeira da América, dos valores americanos, ele agora é uma bandeira política. Sim. E se a gente não pode falar que é lacração transformar o Capitão América num cara totalmente partidário, num cara assumidamente de esquerda, no ano de eleição dos então o que é lacração? Estados Unidos? Pô, então nada é lacração mesmo. Pois é, geralmente um consenso... Se isso não é lacrate, o que é então? Entre quem aceita que de fato existe lacração é falar que, pô, quando o negócio é forçado e quando a agenda tá acima da história, aí é lacração. Claro. O que é isso aqui? E calma que vai piorar muito ainda, tá? Depois de convocar aquela audiência pra se posicionar politicamente, o Sam foi recebido por manifestantes. E a arte bunda, né? Que arte mal acabada, cara. O que a gente consegue ver nessas plaquinhas dos manifestantes aqui, ó. Capitão comunista, traidor, vai embora. Esse é o dilema do Sam Wilson. Como lidar... Ele quase coçou o butico desse boneco aqui sem querer, né? Com os fanáticos intolerantes republicanos que não aceitam um homem negro. Agora coçou, agora... Ai. E de esquerda cuidado. como um Capitão América. Cuidado, Wagner. Parece que eu fiquei cutucando a bunda do cara aqui, Eu né? senti. Você achou que você tava cutucando a dele e quem sentiu fui eu. Enfim. Aí vamos pro segundo plot dessas primeiras histórias, que na minha opinião é ainda pior. Acreditem, dá pra ser. Lembra que em uma das manchetes estava falando que o Sam Wilson, ele agora era contra a Constituição, contra as leis americanas? Sim. Por que isso? Bom, porque tinha uma grande polêmica nas eleições de 2016, que era uma das coisas mais utilizadas pra atacar o Trump naquela ocasião. E que até hoje, na verdade, utilizam muito pra atacar ele, só que o jogo virou, porque todo mundo viu que ficou uma desgraça. O jogo virou, não é mesmo? Não só na América, mas na Europa como um todo. Então esse é um discurso que tá envelhecendo bem mal. Mas tá lá, na primeira HQ do Sam Wilson Capitão América. Do que eu tô falando, né?
as pautas imigratórias. Você certamente já ouviu falar sobre o tal do muro do Trump. É porque se tornou vergonhoso, certo? A administração do Joe Biden, mas não só a dele, a questão da pauta migratória ela é global, né? E inclusive a Europa tem problemas seríssimos com relação a isso. Mas voltando para os Estados Unidos, o Joe Biden meio que deixou, né? De acordo com quem tá lá agora, o próprio Elon Musk, o Donald Trump, a administração atual, deixou a coisa correr solta, deixou assim realmente. Então até quem defendia esse tipo de, né, de acesso a qualquer um que queira entrar e fazer parte, agregar de alguma forma a economia americana, até as pessoas que defendiam isso simplesmente não tem mais a mesma empatia. Não é empatia, não tem mais a mesma cara de pau de se expor defendendo essa merda. Que essa era uma das propostas do Laranjão desde a primeira eleição. Sim. Levantar um muro nas fronteiras We're gonna build a wall. A massive, very beautiful wall. Impedir os imigrantes ilegais, para no mínimo conseguir controlar. Era uma parada que sempre fez sentido e ele já era ridicularizado, né? Olha o que deu. A melhor. E se atentem à palavra ilegal, porque ela é muito importante para essa discussão. O Trump é contra a imigração ilegal, sempre foi. Ele só quer impedir que pessoas entrem ilegalmente no seu país. Sim. Quer que todos cumpram a lei. Até porque é estatístico, né? O tanto de problemas que os imigrantes ilegais causam. Claro. Mas nem precisamos nos aprofundar nessa parte do debate por agora. O importante é saber. Porque, conforme a gente já sabe, também tinha muito país exportando vagabundo para os Estados Unidos, né? Assim, o que esses países tinham de pior estavam acabando ali, parando na fronteira e entrando no meio da balbúrdia, né? Saber que o Sam Wilson, nesse caso, ele é um ferrenho apoiador... Mas as pessoas que buscam permanecer na ilegalidade, não todas, tá? Mas existe um percentual considerável que, convenhamos, não tá nem aí com a lei, né? Se tá realmente topando, se tá indo dessa forma, tá entrando, porra, passando um puta sufoco pra atravessar a fronteira, se fudendo, quase morrendo, são pessoas que estão dispostas a qualquer coisa, entende? Já é um tipo de pessoa que chega de uma maneira que, né, não muito afim de cooperar. Imigração ilegal. Então, uma das primeiras grandes missões dele como Capitão América, na verdade a primeira que é apresentada na HQ, é defender um bando de imigrantes ilegais e inclusive coiotes, pessoas que ajudam, né, esses imigrantes, porque tinha um ajudam a atravessar. Grupo terrorista, supremacista branco que estava sequestrando esses imigrantes. E aí que começa a se desenvolver essa segunda grande trama política totalmente enviesada, totalmente partidária, focada em, mais uma vez, atacar diretamente Donald Trump. Sim. O Sam, ele saiu da SHIELD, ele tem um negócio que chama linha direta para as pessoas mandarem reclamações. Aí ele recebe um monte de reclamação merda, mas essa aqui chamou a atenção dele. Aqui ele percebeu que tinha um problema que ele tinha que resolver. Que é essa velhinha falando que o neto dela, o Joaquim, ele é muito preocupado com a comunidade mexicana, né? Com as pessoas que vêm do México procurando trabalho. E agora ele tá desaparecido, porque tem esse grupo supremacista que a gente já vai ver atrás dele. Tem mais um detalhe muito importante sobre esse neto dela, o Joaquim. Caso você não tenha se atentado pro nome, esse vai ser o próximo Falcão. Pois é, para todos os efeitos... Joaquim Torres. O novo Falcão, ele vai ser objetivamente um criminoso que ajuda outras pessoas a cometerem o crime. Caralho. De passar ilegalmente da fronteira. É ridículo que essa velhinha até fala, dizem que ele é um coiote, mas ele nem é. Só que ela tá descrevendo literalmente o que um coiote faz. Que é esse cara que ajuda... Ele é um cara que atravessa imigrantes ilegais e ele é um super-herói, caralho. Meu Deus do céu, cara. Olha a bosta que o woke faz, né? A passar os imigrantes. Mas não, ele se preocupa com quem tá passando as fronteiras e leva eles pra abrigos. É o bandidinho do bem. É bandidolatria isso aqui, cara. Olha que merda. Olha o nível da coisa. Dá suprimentos, essas coisas todas. Ele só tá ajudando porque ele tá muito preocupado. E aí, durante a viagem, essa mulher que é uma das parceiras... Mas que arte feia do caralho, não? Eu não sei se a ideia era ser clean, né? Uma coisa limpa, bem básica. Mas olha que acabamento porco, cara. Puta que arte feia. O Sam, nessa fase, é a Misty, ela até questiona, né, se o Sam deveria estar fazendo isso, se envolvendo nesse tipo de assunto. Ela falou aqui, ó, você já tem metade do país chamando... Parece um rascunho, né? Parece um RAF na pressa ali, acabou ali mesmo, mandou. Você de traidor, tem certeza que... É só pra passar lacrate, foda-se, né? Enfiar o nariz no debate sobre imigração é uma boa jogada agora, as coisas começaram a se acalmar. E aí ele responde, você não ouviu meu grande discurso? Aquele, onde ele admite que agora é o Capitão América da esquerda. Bom, é óbvio que ele vai se meter sim nessas questões, né? E aí a gente conhece o grupo supremacista branco, que basicamente tem todo o seu discurso de vilão inspirado
nas políticas do Trump. E a HQ vai deixar isso bem claro em várias oportunidades. Esses caras são os filhos da serpente. E olha só o que eles falam. Por invadir nossa terra soberana, vocês desafiaram as leis de Deus, da natureza e da Constituição dos Estados Unidos. Os caras ficam o tempo todo pregando contra o próprio solo, né? Contra a própria pátria, sabe? Uma vergonha do caralho, rapaziada. Falando sério. Porra, os caras estão depondo contra o próprio país a troco de nada. Eles não estão depondo contra o governo. Não. Eles estão tentando foder a própria nação. Eles estão tentando complicar pro povo, né? Tornar as vagas de emprego mais difíceis, mais disputadas. Tornar a economia mais complicada, sabe? Eles estão depondo contra a nação. Não é contra o sistema, contra o establishment. Não é contra o governo. Tá entendendo? Não. Eles estão depondo contra o vizinho. Eles querem atrapalhar a vida de quem tá em volta, cara. Posso dar uma colher de chá que talvez uma pessoa menos politizada leia isso aqui sem se dar conta de que é basicamente um paralelo direto. Mas não tem como, é muito óbvio, né? É muito sem vergonha. A agenda republicana. É tipo você falar de Deus, pátria, família e não pensar em fazer uma associação direta ao Bolsonaro aqui no Brasil. O Trump dizia que era exatamente isso. E basicamente o objetivo dele era defender o que tá na Constituição dos Estados Unidos. Além de também defender, é claro, valores conservadores. Eu nem preciso explicar aqui nos últimos anos essa questão do cristianismo. Não, mas me parece que eles não têm noção. A gente tá fora, né? A gente ficou observando aqui do Bostil. Mas às vezes eu tenho a sensação que esse americano progressista médio, ele não tem ideia do sufoco que o próprio país dele passou para chegar nesse momento de estabilidade. E não é tão estável, mas já foi, né? Anos 90, 2000, os Estados Unidos bombando, sabe? Sendo o sonho de todo habitante do planeta Terra. E eles, sabe, nascidos lá e numa mordomia do caralho, não tem um pingo de gratidão, não reconhecem, né, o próprio privilégio e falam tanto disso, não agradecem. O cristianismo ficou totalmente politizado também. Então, mais uma vez, não é por um acaso que o nome de Deus está no discurso do vilão. E aí o imigrante legal fala, ai, por favor, quem quer que seja, não queremos nenhum problema. E o supremacista responde, acredito em você, senhor. Posso ver que já tem muitos problemas só seus. Problemas, doenças e crimes pesam nas suas costas. Aí a gente lembra o que o Nick Spencer falava no seu Twitter, né? Como que ele pensa que um republicano é. Você consegue entender por que é crucial. Entrou um assunto de minoria, o republicano imediatamente vira o demônio. Você saber como é a cabeça do autor que tá escrevendo tudo isso. Você vai falar pra mim que não tem nenhuma lacração aqui? Acho que o principal motivo dessa história não é passar uma mensagem política acima de qualquer outra coisa. O super-herói é um esquerdista declarado que tá assumindo o manto da América e o super-vilão é um grupo de trumpistas. Mas o Nick Spencer achou que não tava escrachado o suficiente. Então, os vilões continuam. Calma que tem mais. Os imigrantes estão ali pedindo, nos deixem em paz. E aí ele responde, Deus sabe que tentamos, mas até que o poderoso muro seja construído... Lembra que eu falei do muro do Trump, né? Cara, se não tava escrachado... Você entendeu o muro, não? O suficiente, se você... We're gonna build a wall, a beautiful, massive wall. Tinha a intenção de falar, não, Wagner, você tá exagerando. O vilão do Capitão Censoro quer construir um muro, caralho, que mais você quer? Não é tão diretamente um ataque ao Trump assim. Você vai falar... Você percebe que, inclusive... o Omeleft, né, esses portais mais progressistas, eles fizeram a associação do Hulk vermelho com o Donald Trump. Vocês estão ligados nisso aí, né? Hulk vermelho, Hulk laranja, o Hulk Doritos. Se eles conseguiram associar o Hulk vermelho com o Trump, imagina um vilão que constrói um muro. Tá de brincadeira? O que agora? O objetivo do super vilão é construir um poderoso muro, cara. E os inimigos dele são os imigrantes ilegais que não respeitam a Constituição. Porra, mestrão, e agora, mestrão? Precisaremos de mais roteiristas? Americana. Vocês entendem por que eu não... A gente precisa contratar uns roteiristas pra trabalhar na Marvel e reescrever isso aí, né? A gente precisa rever esse passado. Revisionismo histórico. Tenho como concordar com o Peter de que... Porque assim, pro Sam Wilson não ser lacração, isso aqui precisa ser desfeito. Talvez o Peter Jordan precise não de novos roteiristas, mas de uma máquina do tempo. Aí ele volta no passado, bota um roteirista, né, mais conservador, mais sério, que saiba trabalhar... Tira essa porra desse Nick Spencer aí, fala, vai pro Twitter, vai se divertir. Talvez esse seja um caminho pra vencer essa discussão aqui. O Wilson Capitão América não é lacração? Beleza, no filme removeram as lacradas, e eu concordei com isso. Não, e é por isso que o filme não tem gosto de nada.
Porque se ele se era pra ter algum sabor, era o sabor da Lacrate, obviamente. Quando eles tiraram, ficou com aquele gostinho de The Marvels, é um filme insosso. O Sam Wilson, Capitão América, é em si uma lacrada. Ele foi criado pra lacrar. Não o Sam Wilson, o Falcão, tá? Mas a partir do momento que eles decidem jogar esse personagem no manto do Capitão América pra demolir mais um branco hétero, oh meu Deus, que militada, né? Esse gesto por si só é uma lacrada mesmo. Não tem como fugir muito disso, cara. E tudo isso foi tirado das HQ. HQ. Só pela necessidade de remover mais um ícone do patriarcado. É só isso. E do patriotismo, vai tudo em embrulho. Sim, as HQs que lacraram pra um caramba, que eram puro panfleto político. Faz sentido. O motivo pelo qual Steve Rogers foi tirado de cena pra colocar Sam Wilson no lugar foi pura agenda woke. Só isso. Mas então, faz todo sentido. Wagner, você venceu. Parabéns. Desculpa, Peter, mas quando você fala que o pessoal que tá falando que Sam Wilson, Capitão América e a lacração tá sendo leigo, eu tenho que discordar e falar que com Não, e o pior não é isso. O pior é que o mestrão ainda vem com argumento de autoridade dizendo que quem fala isso não leu o quadrinho. No meu caso, você tem razão, Peter. Eu não li porra nenhuma e é aquela dupla sertaneja, tá? Não li nem lerei. Tô fora disso aqui, porque, sinceramente, olha a qualidade dessa merda. Mas veja, você encontrou o último emo vivo da Terra, o cara teve a paciência, né, de chafurdar nessa lama, e isso aqui é irrefutável, cara. Sinto muito. Você vai falar, eu vi que tem, acho que tem um comentário aqui, no primeiro comentário estava fixado o próprio Peter, falando que um escritor, uma fase, um tweet, não sei o quê, mas o Nick Spencer, até onde eu sei, né, foi um dos principais ou o principal roteirista do Capitão Sem Soro do Sam Wilson. Não da época que ele era o Falcão, que ele era contra uma série de coisas. O Heróis e Mais fez um vídeo incrível, acredito que citando inclusive a fase de ouro do próprio personagem, do Falcão, né? Agora, esse argumento do mestrão aqui, isso aqui não quer dizer nada, cara, ó. 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo, só a lua e a verdade. O que significa que eu assisti o filme Entre Montanhas. Você assistiu o nosso Cena a Cena? Tá lá no canal principal, vambora. No material original, leigo é justamente quem nega. Pois Isso aqui é lacração pura e escrachada. E eu vi que teve um outro vídeo do Peter onde ele tenta relativizar tudo isso, né? Falando, só porque tem pauta racista e só porque tem pautas políticas nas HQs do Sam Wilson, então quer dizer que é lacração? Não, mas isso é espantalho, a gente sabe que não é isso. Sempre teve isso nas histórias do Capitão América. Cara, não é só o fato de ter pauta política ou de abordar alguns temas que viraram batidos dentro da agenda woke. É toda a construção de toda a trama, velho. Não dá pra comparar isso aqui e esse tipo de abordagem com outras histórias políticas do Capitão. Mesmo porque, ao longo de toda essa história, o próprio Sam... É outro nível de lacrada. ...conhece Steve Rogers como um Capitão América apartidário. Pelo menos busca, na maior parte do tempo, ser. E olha aqui, faria todo sentido o Steve Rogers ser um ultra conservador. Porque ele é um soldado de 100 anos atrás. Sim. Só por isso já faz todo sentido ele ser conservadoraço. Além de, obviamente, também ser um cristão super convicto e praticante, mas é algo que foi cada vez mais removido das histórias dele. E por quê? Justamente porque a Marvel vinha tentando deixar o Capitão América o mais apartidário possível. O que já é ridículo, né? Terem removido isso já é uma babaquice, mas beleza. E pela lore dele, o que mais faria sentido sendo um ultraconservador, sendo um cristão praticante, seria também ser justamente um republicano. Sim. Mas aí não, deixa toda essa questão política de fora. Porque justamente ao longo das últimas décadas em que a cultura woke imperou na Marvel, ficou expressamente proibido você ter qualquer super-herói republicano. Sabe como você... A Casa das Ideias virou a Casa da Lacrate, cara. Não tem muito o que fazer. Poderia falar que isso aqui não é tão lacração? A Casa das Ideias Progressistas. Pronto, vai. Se tivesse uma contraparte representando os bons valores do outro lado também. Porque se você tem um Capitão América expressamente democrata batendo diretamente no discurso dos republicanos, sei lá, pelo menos o Tony Stark podia ser um ultracapitalista contra os democratas e um republicano assumido também, mas não. Nessa fase, super-herói politicamente posicionado era sempre de esquerda. E é justamente por isso que foi o ápice Porque a esquerda na cabeça dessa galera é o certo, né? Então o herói precisa se posicionar do lado correto. Politicamente correto. Cultura woke nos quadrinhos. O vilão continua falando que os imigrantes estão querendo os empregos deles, que são dos americanos por direito, e que se eles não conseguem, eles ainda procuram assistência que é paga pelo dinheiro de imposto dos americanos. Cara, mais uma vez,
É o discurso político dos republicanos colocado na boca dos vilões. E é dicotômico simplesmente porque você sabe que o Sam Wilson, nesse caso, é o herói, mesmo que ele esteja defendendo a ilegalidade. As pessoas que estão passando por cima da Constituição do país que ele defende, que ele representa. Perfeito. É claro que nesse caso você pode falar, não, mas é que esse grupo é terrorista, extremista. Você vê que nossa, eu tô muito incomodado com a arte, cara. Que arte bunda, né? Olha o conceito por trás desse quadro aqui, por exemplo, né? Perceba que essa mulher aqui, ou esse ser humano, sei lá, tá com essa porra dessa boca aberta exatamente na mesma linha do chapéu, dando uma sensação horrorosa pro leitor. Você percebe? Que arte vagabunda, cara. Que história ruim. Que material. Por que vocês acham que esta merda aqui foi atropelada pelos mangás? Tá entendendo? Como é que você vai continuar lendo uma bosta política e mal desenhada, sendo que tem, porra, você corre na banca, tá saindo, sei lá, nessa época aí, Bleach, Naruto, sabe, uns puta quadrinho foda japonês, um negócio, um filé mesmo, você vai continuar lendo uma patifaria, uma babaquice dessa daí, a troco do quê? Bleach e Naruto eu fui muito longe, né, seriam coisas mais recentes, mas que, puta, olha esse chapéu, olha o acabamento desse chapéu por dentro, cara, sabe? Aula 1 de desenho. É violento, mas isso é colocado ali justamente para representar o discurso de um lado político dessa maneira. Por que você não vê um grupo de vilões inspirado no BLM? Supremacistas negros, violentos, truculentos, querendo acabar e dizimar com todos os brancos, porque não interessa pra pauta, não interessa pra agenda. E não é como se não tivesse... favorece a narrativa. Esse respaldo no mundo real. É até o contrário, muito mais fácil encontrar um protesto super truculento e violento do BLM do que de um grupo de republicanos contra a imigração. Aí ele coloca mais umas falas estúpidas na boca dos vilões pra justamente aumentar o nível olha o corpo físico dessa escopeta, cara. Olha que coisa ridícula. Vocês estão vendo isso aqui? Olha a pressa no acabamento, cara. Olha que arte vagabunda. E não é uma questão... parece pressa, sabe? Parece as edições do Jujutsu Kaisen que o GG Akutami, ou a GG, não tenho certeza, parecia que tava desenhando com o pé. Sabe, um relaxo do caralho. Olha isso aqui, olha essa escopeta, cara. Olha o corpo dela. Aí você vai ver, por exemplo, uma arma desenhada em Sakamoto Days. Pega o mangá pra você ver o capricho do mangaka. Porra, cara. Da caricatura, mostrar, olha como esse discurso dos republicanos é completo. Quem vai comprar essa bosta? Isso aí, pô, quadrinho americano, ele precisaria se reinventar em tantos níveis, sabe? Isso aí. Totalmente ridículo. Tudo estratégia política manjada. Quando o Sam Wilson chega na batalha... Olha esse painel do Falcão, meu Deus do céu. O cara a preguiça de definir a cabeça do personagem, que é, né, acredito que o principal do painel ali. Olha esse cenário atrás, cara. Desculpa de estar falando da arte, mas é que isso aqui é outro nível de relaxo. Eu sei que não é o foco do vídeo, mas é que o problema desse quadrinho não é só o roteiro lacrado vagabundo. O produto como um todo é horroroso. Olha isso aqui, cara. Olha, os vilões supremacistas brancos chamam ele como? O Capitão Socialismo está aqui para salvar o dia. E aí o discurso do Sam para evidenciar como eles são os vilões terríveis, porque são a representação dos republicanos e na visão do roteirista não existe um único republicano bom, né? Você já terminou de ameaçar um monte de pessoas desarmadas? A maioria mulheres e crianças? Qual é a intenção dessa HQ aqui? Fala pra mim. Não é justamente fazer com que o leitor, especialmente o mais desavisado, tenha essa noção de que o discurso do Sam é o discurso do herói, e aí ele vai ver esse discurso na boca dos democratas e vai pensar, então esses são os heróis? O chat tá dizendo que é pressa porque a eleição tava próxima. Faz sentido. Tem que terminar essa bosta e botar na banca. É um panfleto, né? É um panfleto de eleição. É isso aí. Tá aqui, ó. Estamos vendendo santinho de político, não é quadrinho. E o discurso dos republicanos está na boca dos vilões, então ele vai ouvir o Trump discursando e vai pensar, meu Deus, igual o discurso daquele vilão daquela HQ, esse cara certamente só pode ser mal. E eu juro pra vocês que é estereótipo do começo ao fim. Enquanto dá porrada nos trumpistas supremacistas... Mano do céu, olha sim, o direito ali. Eu parei de falar, vambora. Supremacistas brancos, o Sam faz questão de pensar, nossa, eu tava me divertindo muito de novo. Tipo, qual é? Quem não ia querer bater nesses caras pelo menos um pouquinho, certo? Lá, ainda é isso aí, né? Fogo nos races, aquele papinho de Twitterzaço mesmo.
fogo no adversário político, chama ele de racista ou qualquer coisa, inventa um crime pra ele e mete a porrada. Tá na HQ do Sam Wilson Capitão América, praticamente o meme, bater em republicano, bom demais. Sim. Chega a ser irônico, os violentos são os republicanos, mas a HQ tá estimulando justamente violência contra essas pessoas. Pois é. Repito, óbvio que aqui todos eles são vilões e são maus e merecem essa surra. A questão é justamente como isso foi montado, por que o roteiro da história é esse. Da forma que é apresentado, claro. E depois olha como é que toda essa treta aí sai nos noticiários. Capitão América prende grupo de ódio na fronteira mexicana. São grupos de ódio, né? Quer dizer, você tá entendendo? Discurso de ódio, você tá entendendo, não? Hein? O ódio nas redes. Filhos da Serpente, grupo supremacista. É o amor contra o ódio. Sabe como é que é? Branco, que evidenciou um esquema de sequestros de imigrantes. É só um Mas roteiro são muito cara de pau, né, cara? político, nada demais, tem nenhuma lacrada aqui. E eu juro pra vocês, a história é toda pra reforçar essas questões. Depois que o Sam tá voltando da missão, mostra uma senhorinha indo até ele agradecer. Ai, que bom que você tá cuidando dos meus. Aí um outro velhinho também concorda. Ela tá certa. Esses caras não podem sair por aí agredindo pessoas, perseguindo elas desse jeito. Aí aparece um moleque pra bancar o chato ali na discussão falando, mas isso não muda o fato de que eles não deveriam cruzar as nossas fronteiras. Olá. É contra a lei. Aí vem a resposta da senhorinha. Por favor, olha lá. Isso. Ela tá passando pano pros ilegais. É um panfleto, cara. Isso aqui parece um negócio político mesmo. Por favor, eles só estão tentando conseguir uma vida melhor para suas famílias. Olá. Estão procurando por emprego. Isso tudo Pode nas duas crer, não, então tá tudo bem, pô. primeiras edições do personagem. A apresentação do personagem pro público. Inclusive, também tem tweet do Nick É Spencer terrível, é medonho isso aqui. nessa época, onde ele meio que reclama das vendas da HQ, falando que tem gente achando que a HQ virou um serviço social, mas que não é bem assim, Olá. que elas ainda precisam vender, precisa dar dinheiro, precisa lucrar. O cara basicamente transforma a HQ do Capitão América num panfleto democrata de ódio contra os republicanos e fica E bolado depois ele não entende por que ninguém tá comprando essa merda. É engraçado, né? que as vendas provavelmente caíram, Pô, por que será, cara? Tá todo mundo comprando Chainsaw Man. Eu não entendo por quê. se não pela metade, numa boa medida. Os primeiros números costumam vender bem. Quando tem uma grande mudança, Sim. um grande Sim. evento, né? Matam um personagem famoso e colocam outro no lugar. A primeira edição, É que geralmente... nem a linha Absolute lá da DC, né? Os primeiros números venderam pra caramba. Agora eu não sei como é que tá, mas você lê, por exemplo, Absolute Superman, virou um Capitão Planeta, não quer dizer nada, é outra porcaria. vende bastante. Mas da segunda em diante cai radicalmente, porque Claro. não é o que os fãs querem ver. Claro. E nesse caso não era mesmo. E o próprio Nick Spencer sabia. Tanto é que em pouco tempo tiveram que trazer o Steve Rogers de volta. Só que tem mais polêmicas nisso. Depois Ó o que eles fizeram pra voltar com o Steve Rogers, presta atenção. desse primeiro arco, as histórias do Sam vão pra um outro arco muito chato, assim, insuportável, foi difícil de tancar, onde o Sam vira um lobo, ele tá enfrentando um cientista que tá fazendo experimentos genéticos com as Nossa senhora, isso aí deve ser divertido de ler, hein? pessoas que inclusive é o que acaba dando poderes pro novo Falcão, né, o criminoso que ajuda os imigrantes ilegais, e aí o Sam acaba virando um Joaquim Torres. lobo, que é uma referência também a um tempo que o Steve Rogers virou lobo. Enfim, é só muito chato esse arco. E aí 7 edições depois, ou seja, 7 Aí meses ele vira um Therian, será que é isso? Já tô brincando, sabe? depois que o Sam começou a ser o principal Capitão América, obviamente a repercussão estava bem ruim, os fãs estavam loucos pra ver Steve Rogers como Capitão América de volta, e aí a Marvel faz isso, traz de volta o Steve Rogers. Só que não do jeito que os fãs queriam. É justamente no retorno do Steve Rogers que a gente tem essa clássica cena, onde o Capitão América agora virou da Hydra. Não, mas peraí. Pode ser. É o Steve Rogers bigodista? É isso? Ele voltou... Pra quem não sabe, nas HQs da Marvel é a representação dos nazistas. Puta Então, não que satisfeito em pariu. transformar Sam Wilson no Capitão Puta América socialista, merda. Mas, assumir cara, é o modus operandi. Vocês perceberam que é a mesma coisa que eles fazem com o Peter, né? Com os personagens que precisam ser destroçados pra serem substituídos por uma cópia de outra etnia? Percebe? É a mesma coisa, cara. Eles vão removendo, eles vão tirando, vão, né, arrancando, vão implodindo o personagem, sabe? Tira todos os méritos, faz ele virar um vilão, um banana, um bundão, um corno, qualquer coisa. Vai removendo, vai tirando de pedacinho, sabe? Vai destroçando. assumidamente de esquerda, o Nick Spencer também decidiu transformar Steve Rogers num nazista. Olha e não, que absurdo, cara. não pensem que ele não fez isso de caso pensado também. Até porque na época que ele fez isso, ele também fez um tweet falando que isso aqui era Porra, uma cadê o Peter Jordan? Ele tá... Tô brincando. representação de como a América estava ficando. Por quê? Porque agora o Trump era o presidente. Então Steve Rogers vira nazista, porque agora a América... Sonecão simplesmente trouxe a Kiki inteira pra cá no final desta gravação. Muito obrigado pelo carinho, meu irmão Soneca. São todos bem-vindos.
Todos de casa, por favor, fiquem à vontade. A gente ainda vai juntos um tempinho, tamo gravando. Wagner Tomazoni. América nazista por causa do Trump e o Capitão América bonzinho é o de esquerda. Mas isso não é lacração. Nerdola que fala que isso é lacração... Não, imagina. Exagerando, pô. Vocês acham que os fãs ficaram felizes? Vocês acham que eles se revoltaram com isso? Vocês acham que tava... É lógico que todo mundo deve ter ficado putaço. Todo mundo curtindo pra caramba essa fase nas HQs? Óbvio que não. Nick Spencer tava recebendo uma onda massiva de hate, que ele sabia que viria. Chegou a virar matéria no The Telegraph. Olha lá. O escritor do Capitão América, o Nick Spencer, tá recebendo ameaças de morte depois de revelar que o Capitão América sempre foi um agente da Hydra. Inclusive, se eu não me engano, foram anos de publicação até revelar todo o plot. O Capitão América realmente passou muito tempo sendo escrito pelo Nick Spencer como um nazista nessa época. E não é que ele tava infiltrado na Hydra. Pô, é inacreditável, velho. Tava só fingindo. Não, o contexto é que tinha uma personagem chamada Kubrick. Olha o que esse filho da puta fez com o boneco. Conseguia alterar a realidade. Essa personagem acabou sendo enganada e realmente mudou a realidade do Capitão América pra fazer com que ele sempre tivesse sido um nazista. Quer dizer, ele sempre foi um bigodista, você entendeu, Charles? Esquece tudo que você sabia sobre o Capitão América. Ele era um merda de um bigodista. E o Sam Wilson que é legal. Óbvio que isso acabou sendo desfeito. Mas isso não é lacrate não, viu? Isso é honrar o manto. Filha da puta, rapaz, olha só. Eu nunca vi um manto ser tão passado na bunda. Cagou no manto e limpou o cu com o escudo. Sabe? Isso aqui é um absurdo, cara. Alguns anos depois, aí aparece o Capitão América de verdade que luta contra o Capitão Nazista, mas por muito tempo o que tava rolando nas HQs da fase do All New, All Different da Marvel era isso. E é óbvio que eu não concordo com ninguém mandando ameaça de morte, mas assim, os caras pegaram um tweet, certamente não era só um, o cara tava sofrendo muito hate na época, sim, mas você via que tinha muita gente criticando com argumentos mesmo o que o Nick Spencer tava fazendo com os títulos do Capitão América. Não, eu não sei se é aquele tweet que tá ali na tela, mas aquele ali não tá ameaçando de morte, ele tá desejando. O que é horroroso também, eu sei, mas é diferente, beleza? Agora, é natural que ele vai ter uma horda de fãs desesperados e indignados com a merda que ele fez. É o mínimo que se espera, certo? Olha os caminhos que ele deu pra esse ícone. Mas ele não tava nem aí, porque o que ele queria era lacrar, era passar... Pagou no escudo e limpou o cu com o manto, pode ser mais agradável pro butico. Tem razão, rapaz. Passar a sua visão política, que eu já demonstrei aqui pra vocês qual é. Sim. E por isso que nessa época o Nick Spencer bloqueou o perfil dele no Twitter e ele simplesmente nunca mais abriu. Desde 2016 ele poder lacrar à vontade. Bloqueou os seus tweets, agora só quem segue ele consegue ver e tá fechado desde então. Você só consegue encontrar tweet dele por print mesmo. Por isso que eu nem consegui mostrar pra vocês tudo que eu queria. Tem coisas que eu só consegui ver na época. Você não consegue pesquisar mais os tweets dele, só o que foi printado e divulgado. Merda, então depois de mostrar pra vocês exatamente o que aconteceu nas HQs, o contexto do que estava acontecendo nas HQs, o contexto do período em que essa história foi contada, a visão política do roteirista e o que ele estava colocando nas suas histórias. Vocês conseguem realmente olhar pra mim e falar: não, mas o Sam Wilson Capitão América não é lacração. Difícil. Olha, Wagner, o Sam Wilson Capitão América é lacração. De acordo com tudo que você apresentou nesse vídeo aqui, ficou difícil, entendeu? Acho, né? Cara, eu sinto muito pro mestrão, né? Por enquanto tá 1-0 pro Emo. Eu não sei se a gente já foi pra segunda rodada. Até o momento, Emo comendo mestrão com farofa. Não tô falando por mal. É o que eu acompanho aqui, né? Estamos reagindo, vamos reagir, certo? É pra reação, vamos de reação. A minha ideia original era continuar reagindo ao trecho do Peter, onde ele fala mais algumas coisas ali, respondendo os nerdolas. Mas essa parte acabou ficando mais longa do que eu esperava. Sim. E era o ponto mais importante pra mim, porque, infelizmente, eu vi em alguns vídeos o Peter falando que não, que a galera que tá falando que o All New, All Different lacrou tá exagerando, que na verdade as coisas foram feitas de forma natural, que não tem Estamos reagindo. E, cara, isso tá errado. Eu repito. Talvez o Peter leu isso tudo há muito tempo, na época ele não tinha muita noção ainda do cenário. Na época ele não tinha muito roteirista. Brincadeira, tô brincando. Piadinhas, ok? Político e não percebeu tudo isso, mas pelo amor de Deus, cara. Se vocês acham que tá cheio de lacração nas histórias do Sam Wilson... Muita lacração. Saibam que também tá cheio de lacração nas histórias... Sam Wilson lacrade. ...da Jane Foster como a poderosa Thor, por exemplo. E sim... Vou trazer vídeo aprofundando e mostrando isso pra vocês logo mais. Tô fazendo aí meu trabalho de pesquisa pra trazer um vídeo bem completinho, bem feitinho pra vocês, organizando os acontecimentos, né? Colocando todas as referências que precisa. Que a gente não pode deixar a nossa memória nos trair em um ponto que é tão crucial pra história da guerra cultural. Sim. Então, esse contraponto eu preciso trazer, certo? É porque o revisionismo histórico, às vezes, ele nem é proposital. É simplesmente porque algumas pessoas
de fato esquecem. Eu não sei se é o caso do Mestrão, tá? Sinceramente, não entendo as motivações pelas quais ele tá lutando tanto para defender o Capitão Sem Soro em momentos que ele aparenta ser um produto indefensável, né? Principalmente nessa parte da lacração dos quadrinhos aí, que, convenhamos, cara, depois dessa aula do Wagner, fica muito difícil de discutir isso. Só que ele pode realmente ter esquecido, ele pode não estar sabendo, ele pode não ter lido, ele pode isso, ele pode aquilo. Isso não muda os fatos, né? E o revisionismo histórico ele tem que ser combatido não só na cultura pop, mas em qualquer momento, em qualquer situação em que ele se aplique, correto? E no caso dos quadrinhos não é diferente. Parabéns, Wagner, foi foda isso aqui, tá? Diz aí pra mim o que você achou do vídeo. Se tem alguém aí que assistiu Acabei de dizer, incrível. E achava que Sam Wilson, Capitão América, não era lacração, você continua com a mesma opinião depois? Não, eu tinha uma ideia de que era mesmo, mas foi muito bom aprender contigo. Obrigado, irmão. Esse vídeo? Comenta aí, eu tô curioso. Você tem dentes lindos e a gente vai cuidar deles, tá? Eu realmente gostaria de saber se tem alguém que Você é realmente um cara muito especial, muito gatinho. consegue contestar esse fato depois de tudo isso que eu mostrei. Enfim, muito obrigado pela audiência, por ficar comigo até aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Parece que a gente se comeu há muito tempo atrás. Parece que a gente já grudava quando era atrás. Muito gostoso, Wagner. Obrigado por isso. Excelente música. Todo arrepiado. Ele sempre termina desse jeito aí. Pouring Peaks, Neon Sonata é o nome da música pra quem ficou interessado aí. Parece que a gente se pegava muitos anos atrás. Parece que quando você enfiava era bom demais. Eu gosto, é uma das minhas favoritas, tá? Clica na curtida, deixa um comentário, por favor, se possível, né? Considere tornar-se membro aqui neste canal. 2 pila, cara, é muito barato. Canal não, canal. É que tô com sono, estamos gravando aqui tarde da noite, madrugada. Mais ou menos 10 da noite é que eu tô velho e tô acordando muito cedo. Mas olha, obrigado por isso, tá bom? Obrigado pela curtida, pelo comentário e o, se possível, membro, que é 2 pila. Hoje eu acredito que vai ser só esse vídeo. Mais tarde nós temos live, então até já.